O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o dia em queda nesta terça-feira, refletindo um desempenho negativo, influenciado pela significativa desvalorização das ações da mineradora Vale. As ações da Vale, que são um dos pilares do índice, apresentaram uma queda de mais de 2% após a divulgação do relatório de produção de minério de ferro referente ao quarto trimestre de 2000. A mineradora reportou uma produção de 85,28 milhões de toneladas de minério de ferro, o que representa uma queda de 4,60% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa queda na produção, somada a uma análise negativa do CITI, que prevê uma possível redução na demanda chinesa por ferro em até 80 milhões de toneladas, gerou um clima de incerteza entre os investidores, levando a uma pressão vendedora sobre as ações da Vale. O resultado foi uma perda de 2,43% para as ações da Vale, que fechou a 52,65. O dólar, por sua vez, encerrou a sessão a 5,87, com uma leve queda de 0,74%. O Ibovespa, em meio a esse cenário, fechou com um declínio de 0,62%. Marcando 124 mil pontos, após ter registrado um pico de 125 mil pontos no início da sessão. Este recuo acontece após um dia anterior em que o índice havia avançado quase 2%. O volume financeiro totalizou cerca de 15 bilhões de reais antes dos ajustes finais. Enquanto isso, as bolsas nos Estados Unidos tiveram um desempenho positivo, com o Nasdaq liderando os ganhos, impulsionado pela recuperação das ações da Nvidia e outras empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial. A Nvidia, após uma queda drástica de 17% no dia anterior, conseguiu se recuperar, o que ajudou a reverter parte das perdas acumuladas. No cenário europeu, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,36%, alcançando um pico recorde, com o setor de varejo liderando os ganhos. As taxas dos DIs, por sua vez, apresentaram leves baixas, em resposta ao recorde de arrecadação do governo federal em 2000 e à nova queda do dólar em relação ao real. Os investidores aguardam ansiosamente a super quarta, quando serão anunciadas decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil. Na ponta curta da curva de juros, o movimento foi contido, com os investidores mantendo as apostas em uma nova alta de 100 pontos base na taxa Selic, atualmente em 12,25% ao ano. O dólar, por sua vez, completou sua sétima sessão consecutiva de queda no Brasil, encerrando abaixo dos R$ 5,90 pela primeira vez em 2000. O fechamento do dólar foi de 5,87, o que representa a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado. Em janeiro, a divisa acumula uma queda de 5,2%. O cenário do mercado de ações foi misto, com algumas ações apresentando quedas expressivas, como as da Cogna, que liderou as perdas do dia com uma queda de 5%, e a CVC Brasil, que recuou 4,30%. Por outro lado, ações como as da IRB Brasil e da Automob tiveram desempenhos positivos, com altas de 3,63% e 3,23%, respectivamente. A volatilidade continua a ser uma característica marcante do mercado, com o Ibovespa enfrentando oscilações significativas em meio a um cenário global de incerteza econômica e expectativas em relação a políticas monetárias. Enquanto isso, o governo brasileiro se prepara para a super quarta, que promete trazer mais clareza sobre a direção futura da política de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A expectativa é de que essas decisões impactem o mercado financeiro e a economia como um todo, à medida que os investidores buscam sinais de estabilidade e crescimento em um ambiente global desafiador.